ocasionou o esvaziamento de carbonato nessa área? O que deve ter sido? Hein? Diluição? É, assim, formou a caverna, né? Essa caverna, aqui tinha tudo era rocha. Aquela parede lá era emendada com essa de cá. Certo? Então, o que foi que ocasionou isso? O temperismo, a água, teve uma correnteza. Exatamente. Aí foi Ó, a palavra-chave aí, as fissuras. Observe essas estalactites aqui. Vocês veem que elas estão perfeitamente alinhadas aqui, né? Rapaz, mesmo. As de lá da frente também, tá certo? Então, de um modo geral, as estalactites, ou a água, ela vai percolar nas fraturas das rochas. De encontro ao carbonato, né? Isso. E aí, aos poucos, ela vai dissolvendo. Então, aqui já passou, digamos, um rio subterrâneo, mas o rio não ocupava todo esse espaço assim, nem como as pessoas imaginam. Na verdade, ele começou a dissolver lá de cima e foi, à medida que o lençol freático aqui foi descendo, ele foi descendo junto e formando esse vazio ao final, né? Então não era que existia um rio que ocupasse todo esse espaço. Como se fosse um duto, né? Eles tinham um rio de menor porte, aí ocorria a diluição. Por exemplo, aqui existem cavernas inundadas. Quando você entra na caverna, a caverna não tem água daqui do chão até o teto. Você atravessa ela, às vezes, com água no joelho e nas canelas. Mas aquela água ela está dissolvendo o material que está embaixo. Então ela vai dissolvendo para baixo, erodindo, certo? E aí o que é que vai acontecer? Vai aumentando, ampliando aquele espaço. Essas águas são que entraram na... Exatamente. Essas águas são as águas das chuvas que penetraram nas fissuras das rochas e chegaram até aqui, né? Para formar água subterrânea. O nível estava lá em cima, foi baixando. Isso é um trabalho típico de águas subterrâneas, que é a aula de quinta-feira que vem, certo? Outra coisa também que a gente observa aqui que a Câmara estava perguntando, né? Por que está assim, né? A gente vê o acamamento nesse sentido, né? Como se ele tivesse inclinado para lá. Ele está realmente inclinado? Sim ou não? Sim. Sim, né? Está inclinado. Essas linhas assim. As camadas de rochas sedimentares, quando elas são depositadas inclinadas ou na horizontal? Na horizontal. E o que é que inclina elas? A força tectônica, né? Então aí houve um esforço tectônico que dobrou essas rochas e aí que a gente está vendo uma parte da dobra, digamos assim, que está inclinada para cá, certo? Possa ser que a gente indo para a região do lado de lá, a gente já veja a dobra para o outro lado, para formar um arco assim, né? Ok? Então a gente está vendo as camadas inclinadas porque elas sofreram realmente o processo tectônico. Olha lá uma prova, ó. Não sei se vocês observam, mas ali está levemente dobrada a rocha. Ela faz isso, aí dá um arqueamento para cima e depois volta. Não, bem antes. Isso ainda é do processo tectônico. Quando a água vem... Aí depois de tudo isso levantado, aí é que a água vem e que vai formando as cavernas e as dolinas, certo? Aí já é um processo bem mais recente, né? O tectonismo, como eu falei para vocês, atuou em torno de 570 milhões de anos, certo? Que é o brasiliano. Então, bem, hoje em dia a gente tem o quê? Olha só, se a gente fosse montar a historinha aqui, primeiro o mar, certo? De 600 milhões de anos atrás. Então foi depositando esse material todo aqui, óbvio que não depositou assim, rochoso, né? Era grãozinhos de areia e tal, grãozinhos de lama, que foi se depositando e formando isso, os sedimentos, né? Formando as camadas. Depois disso vem o tectonismo há 500 e poucos milhões de anos, 550, 570 milhões de anos. Então pegou e elevou tudo isso e dobrou isso. E de 60 milhões de anos para cá é que começou... Mas antes do rio foi a geleira? Antes do mar foi a geleira, certo? Mas aí as rochas das geleiras, como é que as rochas se depositam? Primeiro a mais antiga e depois as mais novas, não foi assim que a gente aprendeu? Então, estratigraficamente falando, as rochas das geleiras, elas estão abaixo dessas de cá, né? Em alguns lugares elas estão mais ou menos lado a lado, indicando o quê? Que concomitantemente com o mar havia geleiras também ainda, certo? Então, mas as rochas mais antigas na base e as mais novas no topo. Então, se a gente fosse fazer em relação às rochas da Chapada, essa aqui estaria em que parte? Na parte de baixo ou na de cima? Na de cima, né? Que é a mais nova, certo? Mas em compensação, se a gente for subindo lá no Pai Inácio, as rochas do Pai Inácio, que está bem mais alta do que aqui,
são mais antigas. Aí como é que a gente explica isso? O tectonismo. Mas o tectonismo que atuou lá, atuou aqui também. E aí? O processo erosivo lá foi maior. A intensidade foi maior. Supondo que a gente tivesse... Isso é possível também. Isso é possível também. Mas supondo que a gente tivesse rocha carbonática mais alta do que o que tem lá no Pai Inácio, né? Então o que é que aconteceu? Essa rocha, ela é muito mais fácil de ser erodida do que o quartzinho, né? Então ela vai, na erosão, ela que vai primeiro dançar, digamos assim, né? Ela vai Então, sumir rapidinho. Em conteúdo de carbonato, o Pai Inácio é mais pobre do que... Não tem nenhum. Não tem, né? Não tem nenhum. O É que sim, podia né? existir acima dele já foi tudo erodido. Então só sobrou o material mais rico em sílica. Os quartzitos e o metaconglomerado, Ele era certo? muito mais alto. Isso, exatamente. Lembra que eu falei que aqui chegou a ter 6.000 metros de altura? Então, e teve cerca de 4.000 metros de erosão. Então, o carbonato que estava lá em cima já dançou. E por que aqui preservou? Porque aqui é uma área mais baixa, né? Então, aqui ficou preservado. Ó, o nome, viu, que vocês estão dando. É estalactite e estalagmite, né? Gite não. Isso, mite. É o de baixo. É de baixo. É de baixo, estalagmite e estalactite. Aqui, tem. Algumas partes nas rochas que a gente escura um pouco mais, a gente percebe um pouco mais escura, né? Entre uma camada e outra. Essas aí provavelmente são alguns dos salpitos algais que se desenvolveram aqui durante o mar, certo? Então, como eu falei para vocês, tinham esses tapetes algais. Então a gente consegue observar, aqui que a rocha está mais clara, nas interfaces você vê umas faixas mais escuras, né? Exatamente, então seria esses tapetes algais que preservaram só o formato, né? A matéria orgânica ainda foi embora há muito tempo, certo? Outra coisa também, como a rocha é acamada, você vê ela está quebrando e está formando meio que um arco assim, né? Vocês estão percebendo? Pois é, então nessa interface entre uma camada e outra, às vezes, isso é uma zona de fraqueza também, então às vezes lá na frente você pode ver também um grupo de estalactite com esse formato assim, entendeu? Na verdade está acompanhando a junção entre uma camada e outra que está sendo erodida com esse formato, ok? Oi. Esses tapetes algais formam rochas chamadas estomatólicas. Exatamente, os estomatólicos. Que aqueles não estão tão bem caracterizados por causa do mar muito raso que era. Então na região de Irecê o mar era um pouco mais profundo, aí eles já formam aquelas colunas mais características de estomatólicos, mas é exatamente isso. Não, vamos não. Pronto, agora é o seguinte, a partir daqui a gente vai ter que dividir em 3 grupos, certo? Porque não pode entrar todo mundo junto na caverna. Então a gente vai dividir em 3 grupos. Eu vou em princípio com o grupo da frente, aí quando chegar daqui a uns 100 metros, 150 metros, eu espero o segundo grupo, o terceiro, e depois vou ficar tentando transitar o máximo que eu puder entre os 3, certo? Mas aí qualquer dúvida vocês podem perguntar aos guias aqui, que os rapazes aqui já são conhecedores da área, né? Eles têm uma noção muito boa do comportamento da caverna aqui, da formação das estalactites e das outras estruturas também, tá certo? Então o primeiro grupo, 11 pessoas, acompanha ele lá, 11 pessoas. Vamos lá. Segundo grupo. Quem vai levar o segundo? Você?